Bom dia, pessoal. Estamos aqui iniciando a aula de reações dos óxidos. Então nós vamos dividir os óxidos em óxidos básicos. Quem são os óxidos básicos? São os óxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos. Família 1, família 2. Por que ele chama óxido básico? Porque se eu colocar óxido básico com água, vai dar uma base. Olha lá. Óxido de lítio mais água. Como é que eu vou formar a base? Eu pego o cátion, ponho à esquerda e coloco o H, que é o que caracteriza a base. Então, para eu fazer o óxido básico, eu pego junto com o H. O lítio é família 1, então vale 1 mais. OH é 1 menos, então tá certo. 1 mais 1 menos, zerou. Só tem que balancear porque elas são 2 lítios, então põe um 2 aqui, ó. Se eu pegar esse óxido básico e reagir com ácido, ele se comporta como base, né? Então, se eu reagi-lo com um ácido, ele vai dar sal mais água. Ele se comporta como uma base, né? Ele é óxido básico, se comporta como base. Com ácido vai dar sal mais água. Tá lá, vou pegar o mesmo óxido de lítio com HCl, que é ácido clorídrico, lembra? Então, veja, o H é 1 mais, então Cl é 1 menos. E o Li nós vimos que vale 1 mais. Então 1 mais do lítio com 1 menos do Cl, ficou certo, né? Zerou. Só que vejam que aqui é 2, Li2, então tem que colocar um 2 aqui para balancear. E aí, como aqui ficou 2 Cls, vou colocar um 2 aqui para acertar o Cl. E aí H2O, 2 Hs, 2 Hs. 2 lítios, 2 lítios. O outro exemplo, óxido de magnésio, alcalino terroso. Se ele é alcalino terroso, ele é 2 mais. 2 mais. Oxigênio 2 menos. Então, vou pegar o cátion magnésio 2 mais e vou juntar com o OH, que vale 1 menos. Esse 1 do OH desce aqui, não precisa pôr. Esse 2 vem para cá. Hidróxido de magnésio. Aquele que vocês lembram que tem no leite de magnésia, né? Agora eu vou fazer ele com o ácido clorídrico. Lembram que o H vale 1 mais. Então o Cl vale 1 menos. E o Mg, como vocês sabem que é alcalino terroso, é 2 mais. Com 1 menos aqui. Então este 2 do magnésio desce aqui, esse 1 desce aqui, não precisa pôr. Mais água. Aí são 2 Cls aqui, eu tenho que colocar um 2 aqui para balancear isso. Ácido clorídrico, isso aqui vai ser cloreto de magnésio. Então esse é o óxido básico. Óxidos ácidos. São os óxidos de não metais, lá do lado direito da tabela. Se eu pegar óxido ácido mais água, ele vai dar um ácido. Olha lá, por exemplo, pego o trióxido de enxofre mais água. Como é que eu formo o ácido? O ácido começa com H. Então esses 2 Hs aqui eu puxo para a esquerda aqui. E junto o que sobrou. Tem um S, 3 mais 1, 4 Os. H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Isso aqui é o que acontece na chuva ácida, né? Depois vamos falar mais adiante. O trióxido de enxofre fica no ar mais a água da chuva, forma ácido sulfúrico.
Como ele se comporta como ácido, se eu reagi-lo com uma base, ele vai dar sal mais água. Então vamos lá, só que esse aqui eu vou ter que fazer um rascunho aqui embaixo, ó. Trióxido de enxofre, vou reagir com hidróxido de sódio. Antes de eu fazer a reação, eu tenho que imaginar o que ele deu com água. Com água, ele deu ácido sulfúrico. Então eu vou pegar este ânion do ácido sulfúrico e vou juntar com o cátion sódio da base. Juntei lá ó, o cátion sódio com o sulfato. Lembra do bico do pato? Sulfúrico, sulfato. Para que eu fiz esse rascunho aqui? Agora aqui ó, tem 2 H's, então o sulfato é 2 menos. Isso aqui veio para cima, ó, 2 menos. Aqui tem o alcalino terroso que vale 1 mais. Então, alcalino terroso 1 mais, o sulfato 2 menos, porque tinha 2 H's. O sulfato de sódio. Sulfato de sódio. Aqui nos óxidos ácidos, alguns óxidos podem ter um outro nome, que é o anidrido. Para eu fazer o anidrido, então eu vou pegar o ácido correspondente e tirar os hidrogênios dele na forma de água. Tirar todos os H's na forma de água. A água tem número par de H's. Então, se eu for pegar um ácido que tem número ímpar de H's, eu tenho que fazer vezes 2. Se o número de hidrogênio for ímpar, eu tenho que fazer vezes 2. Vamos pegar, por exemplo, aqui o ácido fosfórico. Ácido fosfórico. H3PO4. Número ímpar. Então eu faço vezes 2. Ficou H6P2O8. Como eu tenho 6 H's, eu vou precisar de 3 águas para tirar esses 6 H's. Então, 2 vezes 3, 6. Sumiram 6 H's. E tenho também 3 O's. Era 8, ficou 5. Então, P2O5 eu vou chamar de anidrido fosfórico. Ou, o nome oficial, pentóxido de fósforo. Agora aqui, no caso do ácido carbônico, não precisa multiplicar. São 2 H's, com uma água eu tiro esses 2 H's. Então ficou CO2, que é um anidrido carbônico, gás carbônico, gelo seco se tiver no estado sólido ou dióxido de carbono. Nomes para ele então, anidrido carbônico, gás carbônico, se tiver sólido, gelo ou dióxido de carbono. Depois temos os óxidos anfóteros. Óxido anfótero são óxidos da região central da tabela, como por exemplo, óxido de prata, óxido de alumínio. Óxido anfótero mais base dá sal mais água. Então, se eu pegar lá o Ag2O e reagir com a base hidróxido de cálcio, vai dar Ag2CaO2 mais água. Conferindo, ó, O vale menos 2 vezes 2, menos 4. O Ca vale mais 2, alcalino terroso. O Ag vale mais 1 vezes 2, mais 2 com mais 2, mais 4. Com menos 4 do O, zerou. Óxido anfótero mais ácido dá sal mais água. Então o óxido anfótero ele pode reagir com uma base ou com ácido. Esse termo anfótero é para representar aquele em cima do muro, né, o gelatão. É as duas coisas. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Então, vou pegar o ZNO, óxido anfótero, mais ácido clorídrico, vai dar o sal ZnCl2. Lembra que o Zn vale 2 mais? 2 mais
com os dois menos dos dois CLs, zerou. Cloreto de zinco. E por último nós temos os óxidos neutros, que são somente o CO, o NO, o N2O. O CO é o monóxido de carbono, monóxido de e monóxido de nitrogênio. Depois eu vou falar um pouquinho de cada um desses óxidos para vocês, tá? Eles não reagem nem com água, nem com ácido, nem com base, não reagem com ninguém. E por último temos os peróxidos. Peróxido, falamos na aula passada do peróxido. Peróxidos básicos, que são os peróxidos de metais alcalinos e alcalinos ferrosos, e do neoperóxido vai funcionar. Peróxido básico mais ácido dá sal mais água. E peróxido básico com água dá base, recapitulando aqui. Peróxido básico mais ácido dá sal mais água oxigenada. Peróxido básico mais água dá base mais água oxigenada. Bom, isso é o que a gente tinha de teoria para falar para vocês. Vamos lá, exercícios. Estamos aí na página 555. Primeiro, vamos dar uma apagadinha aqui. Essa é uma lousa exclusiva para dar aula para vocês. Eu estava indo em outra escola para gravar as aulas, agora montei a lousa aqui para gravar a aula para vocês. Só o Bigão não aparecer aqui para assistir a aula, tá bom. Ele está só andando ali por perto. Então, primeiro, considere os seguintes óxidos: CaO, CO, N2O, CO2, NO2 e K2O. Dentre os óxidos citados, aqueles que interagem com água, dando soluções aquosas com pH maior que 7. pH maior que 7. Isso aqui é básico. Maior que 7 é básico. Então, quem é óxido básico? De alcalino e alcalino terroso. Então vamos lá. Letra A. N2O. Olha lá, ó. N2O é um óxido neutro. Não reage com nada. Então pulamos para a letra B. CaO. Ca é alcalino terroso. Tá certo esse, né? E K2O. K é alcalino, metal alcalino. Então ambos vão dar óxidos básicos, são óxidos básicos. Então deu aqui letra B. Segundo. Complete as seguintes equações químicas. K2O mais água. K2O mais água. Então, K é alcalino. Óxido de metal alcalino mais água tem que dar uma base. Então eu vou pegar esse K, colocar aqui e juntar com OH. São dois Ks lá, então eu coloco 2 aqui.
2K, 2K, 2Hs, 2Hs, 2Os, 2Os. Está feito. Letra B. K2O, isso aqui era a letra A, letra B. K2O mais, e já deu balanceado aí, né? 2HCl. Ficou mais fácil. Então, óxido básico mais ácido, sal mais água. Eu vou fazer o sal. Esse cátion com este ânion. Então, eu vou juntar lá o K com o Cl. O K é alcalino. Alcalino é o mais. Aqui H é o mais. Então, Cl é o menos. Um menos. Então, KCl zerou. Mais água. Só que, vejam, que eu tenho 2K lá, então eu tenho que colocar um 2 aqui. Este é o cloreto de potássio. Cloreto de potássio. CaO mais água. CaO mais água. Cálcio é alcalino terroso, óxido básico. Então, vai dar uma base. Pego o Ca, coloco aqui, o Ca é 2+. Então, eu preciso 2OH, porque cada OH é um menos. 2OH, 2 menos. Ca, 2+. Então, acertou ali. Hidróxido de cálcio. Cal extinta, cal apagada, cal hidratada, todos os nomes para CaOH2. Letra D. Vamos pegar aí, já deu balanceado, 3CaO. 3CaO. Vamos colocar mais água. 3, não. Está errado aqui. 3CaO mais 2H3PO4. 2H3PO4. Ácido fosfórico. Então, vou juntar o cátion cálcio, que vale 2+, com o ânion PO4. E agora, como é que é o valor do ânion PO4? Veja lá, ó, 3Hs, então isso aqui vale 3 menos. Então aqui é 2+, aqui é 3 menos. Vou descer este 3 aqui e este 2 aqui. Fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Que é o sal que está presente nos ossos e dentes de animais. Terceiro, após a queima da madeira ou do carvão, é produzido um resíduo sólido, esbranquiçado, chamado popularmente de cinzas. Queimou madeira lá, né? Queimou carvão no churrasco, fez cinzas. No experimento para se testar o caráter desse material, algumas gotas de uma solução de fenolftaleína foram adicionadas a esse resíduo, deixando-o avermelhado. Lembra da fenolftaleína, do sangue de diabo? Com base fica vermelho. A coloração observada comprova que esse resíduo possui caráter ácido? Não. Fenolftaleína fica vermelho com base. Caráter ácido de novo? Não. Caráter básico? Sim. Né? Base faz fenolftaleína ficar vermelha. Sendo constituída principalmente de CO2. Aí está errado. Porque CO2 é não metal. Então esse é um óxido ácido. Não serve. Caráter básico? Sim. Sendo constituído principalmente por K2O.
óxido de metal alcalino. Dá uma base. Então, correta a letra D de diz. 4. Nas condições ambientes, assinale a opção que apresenta apenas óxidos ácidos, que são óxidos de não metais. Então vamos lá. Letra A. N2O. Já não serve. É neutro. Letra B. Ele que é ácido, né? CaO. CaO não serve, é básico, é de alcalino terroso. Letra C. K2O é básico também. Letra D. CO. Sim, é óxido de não metal. Está correto. CaO, aí não. Esse é básico. E por último, letra E, que tem o CO2, que é óxido de não metal. SO3, óxido de não metal. E P2O5, que é o pentóxido de fósforo ou anidrido fosfórico. Então, letra E. 5. Vou fazer para cá. As equações químicas. CO2 mais água. Essa é conhecida nossa, né? Então, exercício 4. CO2 mais água. Essa é conhecida nossa, essa equação aí. CO2 mais água dá ácido carbônico, né? H2CO3, ácido carbônico. Depois, CO2, que é o óxido ácido. Isso aqui era a letra A, letra B. CO2 mais CaOH2. Bom, no óxido ácido, vocês lembram que tem que fazer aquele rascunho embaixo. O que ele deu com água? Deu ácido carbônico. Então põe aqui, ó, H2CO3. Aí eu pego junto este ânion, carbonato, bico do pato, carbônico, carbonato. Carbonato com o cálcio. Alcalino terroso, que vale 2+. O carbonato vale 2-. Ó, tem 2 Hs aqui. Então eu vou juntar lá o cálcio 2+. CO3, 2-. 2+ aqui, 2- aqui, zerou. CaCO3. Carbônico com carbonato vai dar ácido carbônico. Vai dar o ânion carbonato. Então é o carbonato de cálcio. De cálcio. Mais água. Está balanceado isso? 2Hs, 2Hs. 4Os. 3 mais 1, 4. SO3 mais água. Essa nós fizemos agora há pouco aqui. Paguei já. C. SO3 mais água. Dá o ácido sulfúrico, H2SO4. Puxei os Hs para a esquerda e somei o que sobrou. Ácido sulfúrico. Isso era a letra C, né? Letra D. É para fazer esse mesmo óxido com NaOH. Então, letra D. SO3 mais, ele já deu valor aí, 2OH.
Então, tem que fazer aquele rascunhinho, né? Que ácido que ele deu? Deu ácido sulfúrico, H2SO4. Aí eu junto o ânion sulfato, que vale 2-, porque tem 2 Hs, com o cátion sódio, que vale 1+. Junto esses dois. Então, vai Na, que vale 1+, com SO4, que vale 2-. Este aqui 1+, esse aqui 2-. Então vai descer este 2 aqui. Mais água. Tá certo, né? 2, isso, tá certo. Sulfato de sódio. Letra E. Cl2O5. Mais água. Cl2O5 mais água. Bom, ele vai dar Cl2O5 mais água. Eu vou juntar. Então vai ficar H2, Cl2O6. E esse ácido não existe. Então o que vem a ser esse H2Cl2O6? É 2 vezes o HClO. Olha lá, ó. HClO3. Ácido clórico. HClO3, ácido clórico. Então isso aqui é o ácido clórico. Duas vezes o ácido clórico. E por último, letra F. Letra F. Cl2O5 mais, vamos juntar com a base BaOH2. Então, o que deu esse ácido? Esse ácido deu o HClO3. Ou melhor, esse óxido, né? Esse óxido deu o HClO3. Então, eu vou pegar o ânion ClO3, ácido clórico. Então, isso aqui vai ser clorato, né? Vou juntar o ânion clorato, que vale 1-, com o Ba, que vale 2+. Então, vai ficar BaClO3. Aí, o ClO3 vale 1-. Então, esse 2 desce aqui. Então, isso aqui é o ácido clórico. Então, vai ser o clorato de bário. Clorato de bário. Sexto. Revisita aqui. Então, sexto,
Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro. Em seguida, adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. A fenolftaleína, ela se dissolve no álcool para dissolver bem, tá? Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades, até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida agitou-se o frasco tampado e observou-se o desaparecimento da cor rosa. Então, olha, o carbonato de sódio, esse é o sexto, NaHCO3. Nós já falamos desse sal para vocês lá atrás, que ele é um sal básico. Vocês lembram que eu falei lá que quem manda é o forte. Ele veio da base forte NaOH e do ácido carbônico, que é fraco. Então ele é básico, quem manda é o forte. Então, quando eu coloquei na água, a fenolftaleína ficou vermelha. Aí eu queimei o palito lá dentro, acendi o palito, tampei, agitei e a fenolftaleína sumiu a cor. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que com a combustão do palito de fósforo ocorreu a formação de óxido de caráter ácido. Combustão origina CO2. E nós vimos aqui agora há pouco que CO2 é óxido ácido. Vocês lembram que quando eu fiz aquela experiência e assoprei com o canudinho, mudou a cor? Porque eu assoprei SO2. Desculpa, assoprei gás carbônico, CO2. Sexto, então ficou letra A, né? Sétimo. Uma das alternativas para o tratamento do lixo sólido consiste na tecnologia de reciclagem quaternária, em que o lixo sólido não perecível é queimado em usinas específicas. Nessas usinas, os resíduos oriundos da queima são retidos e não são emitidos diretamente para o meio ambiente. Um dos sistemas para a retenção da parte gasosa dos resíduos apresenta um filtro que contém uma das seguintes substâncias. Então lá no filtro pode ter carbonato de sódio, soda cáustica NaOH, CaO, cal virgem, ou calcário, carbonato de cálcio. Considere a seguinte afirmação: essa tecnologia apresenta dupla vantagem, porém, além de resolver o problema de ocupação do espaço, também gera energia. Responda inicialmente se concorda totalmente, concorda parcialmente ou discorda totalmente dessa afirmação e em seguida justifique a sua escolha. Olha, a gente concorda parcialmente pelo seguinte, porque ele falou lá em cima que, deixa eu ver onde que ele falou lá, resolve o problema espaço. Deixa eu ver onde que está aqui. Deixa eu ver. Tem um lugar lá que ele falou lá que a queima, né, resolve o problema de desocupar espaço. Mas eu concordo parcialmente porque a queima vai liberar gases. E gases também ocupam espaço. Então, por isso eu concordo parcialmente. Letra B. Durante a queima que ocorre no tratamento do lixo, os seguintes gases podem ser liberados. NO2, então letra B. Esse aqui é o exercício número 7. 7.
letra B. Então vai liberar os seguintes gases: NO2, SO2 e CO2. Escolha um desses gases e indique um filtro adequado para absorvê-lo, dentre 4 possibilidades apresentadas no enunciado. Justifique a escolha utilizando uma equação química. Bom, este primeiro aqui, eu vou fazer uma observação a respeito dele. Daqui a pouco eu faço. Ó, podemos pegar aqui o SO2. Aí eu tenho que escolher lá em cima, o que eu podia usar lá em cima para neutralizar ele. Posso usar a soda, NaOH. Por quê? Óxido ácido. Faço o rascunho aqui, ó, H2CO3, junto este ânion com este cátion, vai dar 2CO3 mais água. Neutralizou o óxido ácido. Deu carbonato de sódio, conhecido como barrilha, carbonato de sódio, conhecido como barrilha no comércio. Vou falar do NO2 aqui, gente. O NO2 é um óxido chamado óxido misto. Por que óxido misto? Porque quando eu junto ele com água, ele dá 2 ácidos. Ele dá o ácido nítrico e dá o ácido nitroso. Ele dá 2 ácidos. Tem que colocar um 2 aqui. Então ele é chamado óxido misto. É um caso particular esse, tá? Cuidado com ele. Oito. Amostras de óxidos de alguns elementos químicos foram testadas quanto à solubilidade em água. Nos testes em que foram obtidas soluções, o pH foi determinado. As amostras de óxidos também foram testadas quanto à reatividade frente à solução aquosa de HCl, anotados na tabela. Qual a amostra? Letra A. Qual amostra corresponde a um óxido certamente classificado como alcalino? Então, letra A. Exercício 8. Letra A. Alcalino. Básico. Óxido alcalino é de metal alcalino ou alcalino terroso, né? O que o óxido alcalino ele é? Ele é básico. Então ele tem pH maior que 7. Então qual que pode ser óxido alcalino aí? O A, que deu pH 14, só. Porque o C deu menor que 7, é ácido. E o D deu 4, que é menor que 7, que é ácido. Letra B. Quais amostras correspondem a óxidos de elementos não metálicos? Não metálicos tem pH menor que 7. Qual tem pH menor que 7 aí? O C e o D. 9. Óxido nitroso, também conhecido como gás nitroso, gás do riso, gás hilariante, produz uma suave depressão na região do cérebro relacionada aos sentimentos e à autocensura.
Ao inalá-lo, a pessoa entra num estado de relaxamento e felicidade, podendo mesmo rir à toa. Em países espalhados pelo mundo, o óxido nitroso é usado há tempos. É o chamado gás hilariante, né? O paciente se mantém calmo e consciente, o que aumenta a segurança do procedimento odontológico. Sobre o óxido nitroso, que é o NO2, esse é o 9. Depois eu vou passar para vocês uma listinha de alguns óxidos no cotidiano. Reage com água, formando água. Esse é aquele da exceção que eu falei lá, ó. Ele reage com água, dá ácido nítrico e ácido nitroso. Reage com água, não vai dar só no NO2. O óxido nitroso é o N2O, é aquele óxido chamado neutro ou indiferente, não reage com nada. É o N2O, NOCO, não reage com nada. Então, eu estava misturando ele com o NO2, cuidado com isso. Esse é o N2O, óxido neutro. Reage com água? Não, não reage com água, nem com ácido, nem com base. Possui o nitrogênio com número de oxidação mais 5. Vamos ver lá. O O vale menos 2. Então aqui é mais 2. Mais 2 divide por 2. Isso aqui vale mais 1. Tirando a prova, ó. Mais 1 vezes 2, mais 2. Com menos 2, então não é mais 5. Reage com NaOH? Não, não reage com nada. É um óxido neutro? Ah, aí sim, né? Tá certo. Letra D. Óxido neutro, não reage com nada. O óxido de zinco, ZNO, é um composto químico de cor branca que apresenta pouca solubilidade em água e é largamente utilizado em medicina e pomadas para a prevenção de assaduras, hipoglós, né, essas coisas aí. Queimaduras. Classificação desse óxido em função do seu comportamento na presença de outras substâncias olha, o zinco é da região central da tabela, então ele é um chamado óxido anfótero. Letra B de Bosque. 11. A exemplo dos óxidos da família 1 e 2, os peróxidos dos metais alcalinos e alcalinos terrosos apresentam propriedades básicas. É aquilo que eu falei ali, ó. Peróxido de alcalino e alcalino terroso, óxidos básicos. Considere os modelos de reação a seguir para esses compostos. Óxido básico mais água, já vimos lá que dá uma... Peróxido básico mais água dá base mais água oxigenada, peróxido de hidrogênio. Com ácido, óxido básico com ácido dá sal mais água. Peróxido básico mais ácido dá sal mais água oxigenada. De acordo com esse modelo, complete as equações a seguir. Então vou fazer lá, peróxido de sódio. Esse é o 11. Peróxido de sódio, Na2O. Na2O2, peróxido de sódio. Esse não é peróxido, é óxido de sódio, só para começar. 11. Na2O, óxido de sódio. Esse é óxido só, né? Óxido normal vai dar mais água, dá uma base só, né? Dá NaOH. Óxido de sódio mais água dá base. Tem que colocar um 2 aqui para balancear, né?
Essa é a letra B. Agora é o peróxido de sódio. Na2O2 mais 2 águas. E já deu balanceado. Então vai dar, que eu falei lá, ó, peróxido básico mais água vai dar uma base, NaOH, mais água oxigenada, H2O2. Aí eu tenho que balancear aqui, colocar um 2 aqui e pronto. Seguinte. Na2O mais 2HCl vai dar sal mais água. NaCl mais água. Coloco um 2 aqui para balancear. O H está certo. E depois Na2O2, peróxido de sódio, mais, já deu balanceado, 2HCl, vai dar, ó, óxido, peróxido básico mais água, vai dar uma base, NaOH, mais água oxigenada. Põe peróxido básico, mais, aqui não é água, aqui é ácido. Então aqui é mais ácido. Vai dar sal mais água. Vai dar mais água. Coloca um 2 aqui para balancear. E está feito. Por hora é só. Depois eu vou fazer um complemento para vocês. Não tem na aula aí, mas vamos fazer um complemento dos óxidos no cotidiano. Que a próxima aula não trata disso, já vai passar para outro assunto. Eu vou fazer um complemento falando dos óxidos no cotidiano. Até mais.